Olá, pessoal! Hoje nós faremos uma revisão de conteúdos que foram trabalhados no ano letivo. E hoje, então, nós temos a parte 1. Inicialmente, nós, então, falaremos um pouco sobre a comunicação e a linguagem. A linguagem é a capacidade humana de se comunicar através de palavras, de imagens, de sons, de gestos, cores e também expressões faciais. Então, a comunicação, ela acontece de diversas formas, como está colocado aqui. Então, não é algo que acontece quando nós utilizamos somente as palavras, mas sim de diversas formas que nós então expressamos o que nós estamos pensando, até mesmo o que nós queremos transmitir, a mensagem que nós queremos que chegue até o nosso interlocutor. E quando se fala de linguagem, como nós temos essa diversidade de formas, de possibilidades, nós temos a linguagem verbal, que é aquela que, no momento da comunicação, nós utilizamos apenas palavras, e aqui trata-se tanto da modalidade escrita, quanto também da modalidade falada. A linguagem não verbal é aquela, então, que é utilizada quando nós temos imagens, gestos, sons, cores, expressões faciais, ou seja, são todas as formas em que não se utiliza nenhuma palavra. Então, nós temos essa diferenciação entre as formas de linguagem. E também que a comunicação, ela pode usar uma ou outra linguagem, ou ainda fazer uma interação das duas linguagens. Então, quando acontece isso, nós temos uma que ajuda a complementar a outra. E, geralmente, nós temos aqui o nome de linguagem mista, quando isso acontece. Então, aqui nós temos alguns exemplos em que as formas de linguagem são utilizadas. Nós temos a linguagem verbal, que pode ser utilizada em uma carta, em um bilhete, em um texto, reportagem, em uma entrevista, e-mail, num chat, em um fórum online, enfim, sempre quando nós utilizamos a palavra como base da nossa comunicação. A linguagem não verbal, ela é utilizada quando nós empregamos gestos em um semáforo, em placa de trânsito, em um desenho, um símbolo, uma dança, pintura, mímica, escultura, ou seja, quando nós não utilizamos palavras. E a linguagem mista é a união, é a junção dessas duas formas, da linguagem verbal mais a linguagem não verbal. Temos também os diferentes níveis de linguagem, que dependem, então, com quem nós conversamos e onde estamos, é que nós vamos adequar nossa linguagem ou a forma de falar. Só para exemplificar aqui. Se, por exemplo, um estudante, ele apresenta um trabalho no colégio, ele vai ter um cuidado maior em relação à linguagem que ele utiliza, em relação aos termos, às expressões, e vai buscar sempre adequar de acordo com a norma padrão. Enquanto que, se ele estiver com os amigos, estiver com seus familiares, ele não terá tanto esse cuidado. Então, quando nós estamos conversando com nossos amigos, nós usamos uma forma mais simples de falar. O outro aspecto aqui, que também é importante, que nós estudamos no nosso ano, trata sobre a denotação, que quando nós temos as construções e os enunciados sendo utilizados no seu sentido real. Por exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade e relampejou durante a noite. Então, aqui nós temos expressões que não possibilitam mais de um sentido e elas estão aqui sendo utilizadas no seu sentido real.
Enquanto que, se nós tivermos o carro voava pelas ruas da cidade e seus olhos relampejavam de ódio, nós temos aqui um sentido figurado. Por quê? O carro, ele não voa. Aqui está se pretendendo dizer que ele estava numa velocidade muito acima da que é a adequada. E também aqui, quando diz que seus olhos relampejavam de ódio, também é possível perceber pelo olhar da pessoa o quanto ela estava expressando ódio através do olhar dela. Então aqui nós temos a diferença entre essas duas formas, a denotação e a conotação. Um outro aspecto também que nós estudamos no decorrer do nosso ano letivo trata sobre frase, oração e período, que são 3 aspectos que precisam estar muito bem entendidos. O primeiro deles, então, é a frase, que é todo enunciado com ou sem verbo que tenha sentido completo. Lembrando que a extensão do enunciado não interfere para ele ser considerado frase ou não, mas sim que seja uma construção, que seja um enunciado que tenha um sentido completo. Então, aqui nós temos os exemplos. Fogo é uma construção que não tem verbo, e quando é uma construção que não tem verbo, ela caracteriza-se como uma frase nominal. Estou em casa é uma construção que tem verbo, portanto, ela é uma frase verbal. Lembrando que as duas possuem sentido completo e, por essa razão, também são consideradas como frase. O outro aspecto que nós temos aqui é oração. Oração é todo enunciado que tenha sentido completo e possua verbo. Então, nós temos aqui, Maurício chamou o amigo. Nós temos um verbo, uma oração. Ele pediu que colaborássemos. 2 verbos, 2 orações. Nós temos o pediu e colaborássemos. Então, aqui, muitas vezes, quando nós temos uma estrutura que é um período que necessita, uma oração que necessita do complemento da outra, ele é, então, organizado com 2 verbos. Ele pediu. Pediu o quê? Que colaborássemos. Então, aqui nós temos essa construção que é organizada com 2 verbos. E só lembrando que quando nós temos uma estrutura com verbo, nós temos uma oração. Uma estrutura com 2 verbos, 2 orações. Uma estrutura com 3 verbos, 3 orações, e assim sucessivamente. Lembrando também da locução verbal, que corresponde também ao verbo. O período é o conjunto de orações. Então, aqui nós temos, fizemos o serviço. Lembrando que, para que nós possamos identificar o período, é sempre o início da frase, até um sinal de pontuação que delimita, que identifica esse término, que pode ser o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou as reticências. Lembrando que, se o período for formado por apenas uma oração, ele é chamado de período simples, que é o caso de fizemos o serviço. Agora, estudei e fui para a escola, nós temos 2 orações. Estudei, fui. Então, trata-se de um período composto. Aqui nós temos, então, a diferença entre o período simples e composto, novamente. Os alunos esperavam a sua vinda. Então, como nós temos aqui um verbo, um verbo equivale, então, à organização de uma oração, consequentemente, um período simples. E os alunos esperavam que você viesse. Então, nesse caso, nós temos os alunos esperavam
que é então considerada uma oração pela presença do verbo esperavam, e que você viesse, nós temos aqui uma segunda oração, portanto, período composto. Atividade referente à aula de hoje, vocês deverão, no caderno, apresentar 3 exemplos de frases que estão no sentido denotativo e 3 que expressam sentido conotativo. Então, é só especificar sentido denotativo, os 3 exemplos, e sentido conotativo, 3 exemplos também. E essa atividade, então, que vocês deverão realizar no caderno e fazer a postagem no Ava. E por hoje é só, até a próxima aula.